Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Desde que eu me entendia por gente, morei em um bairro calmo com a minha família. Eu e meu irmão costumávamos jogar bola na quadra do bairro. Era sempre um clima muito familiar e tranquilo. Éramos todos amigos ali por perto. Tínhamos uma pequena rivalidade com os garotos do bairro vizinho. As partidas de futebol eram sempre muito disputadas. Mas no nosso bairro, a única exceção era o nosso vizinho de 2 casas para o lado direito. Ele era um velho com cabelos e barbas longas. Sempre que passávamos ali, a sua porta se abria de repente, em uma velocidade impressionante. Algo para causar temor na gente. Depois ele colocava aquela cabeça para fora, cruzava os braços e ficava lá, nos encarando, zangado. Uma fisionomia de um psicopata. Estava pronto para tirar uma faca da calça e nos matar. Ainda bem que isso nunca aconteceu. Eu e o meu irmão morríamos de medo dele. Ele sempre estava lá, encarando a gente e as pessoas. Por vezes ele colocava uma cadeira para fora e ficava lendo um jornal. Mas eu notava que ele sempre espiava por cima dele, talvez atento a qualquer movimento suspeito, justamente para assustar e intimidar. 2 coisas que ele adorava. Mas um dia, nós notamos que ele sumiu. Não demorou muito e o cheiro ruim começou a atacar as casas ao lado. Quando a polícia foi acionada e entrou na casa, descobriu ele morto no quarto, em circunstâncias duvidosas. Na sua casa, nada de diferente foi achado. Eu pensei que encontrariam partes de seres humanos, sei lá. Mas no seu computador, o que os peritos acharam deixariam qualquer um louco. Quando a ideia é chocar as pessoas, os filmes de gore dão um verdadeiro show. É violência explícita jogando sangue na sua tela. Um show de horror sem limite. A criatividade nesse tipo de filme não tem fronteiras. Ela voa solta. O importante é ter mutilações e causar repulsa nas pessoas. Quanto mais elas vomitarem na plateia, melhor. Era um sinal de sucesso. Mas acontece que um cineasta quis levar isso ao limite. Com um enorme esmero e conhecimento técnico, ele tentou criar as cenas mais perturbadoras da história do cinema. Tudo filmado e documentado. Quando o filme saiu, pessoas passavam mal e ninguém conseguiu assistir até o final. Nem os mais corajosos liam os créditos finais. Na estreia, com metade do filme andando, a sala já estava completamente vazia. O cineasta comemorava o sucesso. Era isso que ele esperava. Ele estourou um champanhe quando as luzes se apagaram. Os jornais fariam do seu filme um líder de bilheteria. Todo mundo ia querer desafiar, assistir o filme até o seu final. Mas o que aconteceu foi que o cineasta mais tarde foi acusado de diversos crimes. Devido ao realismo das cenas, se desenrolou uma investigação em cima do diretor e a sua equipe. A suspeita é que as pessoas do filme tenham morrido de verdade. Até hoje, o nome dos atores são ocultados nos créditos do filme. Até hoje, não se sabe se eles estão vivos ou mortos. Paira o mistério no ar. Uma lenda que o mantém como um dos melhores filmes cults do último século. Aquele homem estava sozinho em casa,
com a sua filha de 3 anos. Sua esposa o havia abandonado poucos dias antes, dizendo que o ar da casa estava pesado. Algo a estava oprimindo e ela não estava mais se sentindo feliz. Ela precisava partir. O homem tentou suplicar para que ela continuasse com ele. Mas o problema não era ele. O problema era a casa, e o homem insistia em ficar com ela, por uma herança dos seus pais que já haviam morrido. Essa casa tinha bastante valor sentimental. Agora, o homem via que a sua filha estava ali na sala, apontando para algo na parede. Uma hora ou outra abrindo um sorriso e murmurando algumas palavras. O homem com medo chegou perto e falou: "Tem algum espírito aí? Você não é bem-vindo nessa casa. Vá embora." E esperou um tempo por uma resposta que não veio. A menina seguia rindo e fazendo gestos, tentando cumprimentar alguma coisa que é invisível aos seus olhos de adulto. O homem estava paralisado e ficou nessa posição até que um abajur caiu no chão fazendo um barulho enorme, tirando o homem do torpor. Ele estava imaginando que algo maligno poderia acontecer a qualquer momento. A palavra de pânico estava piscando acima da sua cabeça agora. Ele precisava agir. A menina continuou apontando para o espírito, mas o homem não quis mais saber. Ele pegou a sua filha no colo e fugiu para a rua, segundos antes da sua casa desabar, assim, sem nenhum problema estrutural aparente. Ele não sabe se o espírito estava avisando a ele ou se foi tudo uma sorte danada. Vindo dos confins da Via Láctea, estava escondido por diversos pontos cegos de observação. Um enorme cometa está vindo na direção da Terra. Os astrônomos só conseguiram descobrir quando já era tarde demais. Ele vai se chocar com a Terra e a devastação será total. A humanidade vai perecer. À medida que ele se aproxima mais e mais da Terra, um grupo de cientistas tentam desvendar de onde ele poderia ter vindo. Eles ainda fizeram uma outra descoberta perturbadora. Ele não era feito de rocha e água. O cometa era feito de uma substância que não era conhecida na Terra. Essa descoberta em nada ajudava. Já era tarde demais. Mas eles ainda se perguntavam: o que é essa coisa? Enquanto as pessoas já começavam a se juntar na Terra para orarem, rezarem, pedirem perdão, até quem não acreditava se juntou em busca de salvação e, consequentemente, para ir para um lugar melhor. Um outro grupo de pessoas, na verdade, a grande maioria das pessoas, promoviam a baderna e a libertinagem, sabendo que a vida na Terra estava chegando a um fim precoce. Agora, eles sabiam que não adiantava mais enganar as pessoas e a sociedade. As suas máscaras poderiam ser retiradas. Não sobraria nada mesmo. Para que a virtude? Todos os males do coração humano são revelados. O cometa chegou para destruir e lançar o mundo em luz, um novo recomeço. Mas, na verdade, antes do cometa cair, ele já jogou o planeta Terra em trevas profundas. Vincent, em uma noite fria e chuvosa, despertou de sua cama suando bastante. A sensação é de que ele tenha sofrido bastante com alguns pesadelos que vieram em cadeia. Ele rapidamente se levantou e pegou um lápis e uma folha em branco em cima da mesa e começou a desenhar símbolos estranhos, algo que o atormentava, algo talvez que estivesse presente em seus pesadelos. Mais tarde, quando entraram no seu quarto para administrarem seus remédios, a equipe de médicos e enfermeiras viram seus escritos no caderno
e tentavam entender suas palavras enigmáticas, sem sucesso. Mas quando uma enfermeira chamada Aline examinou os desenhos e sentiu um arrepio percorrer a sua espinha, Aline reconheceu os símbolos de um antigo ritual demoníaco. Na sua juventude, ela tinha feito parte de uma seita ocultista, de profanar cemitérios e coisas do tipo. Mas era uma coisa de adolescente. Quando ela cresceu, deixou aquilo para lá. Depois dessa descoberta, eventos inexplicáveis começaram a assolar o manicômio. Sombras dançavam nos corredores, portas se abriam sem explicação. Aline decidiu investigar o passado do lugar e descobriu que um médico insano realizou rituais sombrios e macabros no manicômio. Vincent era o único que poderia acabar com a maldição, mas ele vivia perdido em seu próprio mundo, alheio à maioria das coisas que aconteciam ao seu redor. Isso também servia como um potente escudo protetor, que repelia o mal que tentava chegar até ele, sem sucesso. Quando eu era criança, me lembro do dia em que meu pai morreu. Aquele foi o dia mais triste de toda a minha vida. Meu mundo havia desabado sobre a minha cabeça. Tinha na época apenas 6 anos de idade. Deveria ser proibido privar uma criança dessa idade do convívio dos pais, de maneira tão precoce. Meu pai vinha lutando contra uma doença pulmonar muito grave, que só foi piorando ao longo dos dias. Ele acabou não resistindo depois de muitos dias internado no hospital. De noite eu senti a sua presença. Acho que ele estava ali para proteger a sua filhinha e a sua esposa. Eu passei nessa época a dormir junto com a minha mãe, na sua cama de casal. Era uma forma de vencermos o luto juntas. Eu levava junto comigo o Joba, o meu leãozinho de estimação. Eu lembro que em uma certa noite, eu senti o lençol que me cobria se levantar. Quando eu puxei de volta, eu vi uma mão coberta de sangue ali, que estava tentando subir na cama e chegar até a mim e a minha mãe. Coloquei o Joba na frente como uma forma de me proteger, e a mão o agarrou firme. Assustada, eu dei um grito tão poderoso que a minha mãe deu um pulo na cama e correu para acender a luz. Contei para ela da mão de sangue que tinha puxado o meu leão. Ela deu uma olhada embaixo da cama e pegou o Joba para mim. Depois me disse que era apenas um pesadelo e que eu precisava voltar a dormir. O Joba vai te proteger, minha filha. Pode ter certeza, não se preocupe. Mas eu sei que o que eu vi foi mais real do que parece, mesmo após ter passado tantos anos.